Lilo e Stitch. Certo. Lilo e Stitch. Já percebeu que a Lilo, né, ela perde os pais e ela começa a costurar bonecos de voodoo contra as próprias amigas dela? Meus filhos adoram esse filme, mas eu nunca vi o filme. É isso que eu alerto os pais, porque eu alerto os pais sobre isso. Porque tem que assistir tudo que as crianças a Lilo veem, né? tem um livro escrito voodoo e ela está costurando bonecas para amaldiçoar as amigas que têm os pais, né? O Chaves, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o Chaves. O Chaves e todos aqueles personagens, eles representam os 7 pecados capitais. O Chaves? O Chaves. Ah, vá. O Seu Madruga representa a preguiça. A Dona Florinda e o Professor Girafales, a luxúria. Tá. A Chiquinha, a ira. O Chaves, a gula. O Seu Barriga, a ganância. O Kiko? Me esqueci agora o Kiko. Ai, me esqueci o Kiko. Preguiça, no mínimo. Hã? Inveja. A inveja. Faz sentido. A inveja, a Dona Clotilde, a beleza. A vaidade. Então, assim, e eles vivem dentro de um inferno. Pode ver, são sempre 14 meses de aluguel, né? Sempre 14 meses de aluguel. Sempre aquele ciclo repetitivo. O Chaves sempre tem fome. A Chiquinha sempre tem raiva. Aquele casal apaixonado nunca fica junto. Entende? Incrível. Eu fiz um vídeo E falando... a Bruxa do 71? Ela é a vaidade, né? Ela tá sempre em prol de uma vaidade que ela não consegue alcançar. Ela nunca consegue alcançar aquilo. E se você reparar, tem o Jaiminho. O Jaiminho. Me arrepia de falar. Por quê? Porque ele é um médium. Olha só, tô arrepiado. O Jaiminho é quem leva as mensagens deles dali daquele local pra fora. Entendeu? Ele é o que pega as cartas psicografadas e lança de um lugar pro outro. Então, assim, se você for ver a estrutura por trás de filmes e séries, você consegue compreender muita coisa. O Chuck, por exemplo, ele é voodooísta. O Chuck, na hora da morte, ele chama por Dambalá, né? E pede que Dambalá não deixe que ele morra, e sem que impregne a alma dele a um objeto, a um boneco. É só você reparar no filme que ele fala Dambalá e ele cultua voodoo, né? Então ele estudou muito tempo voodoo. E tudo isso eu falo, né, nas minhas redes sociais sobre esses assuntos que as pessoas não notam, não reparam ou fingem que não estão vendo, né? E para isso você tem que ter uma inteligência muito ampla. Você pesquisou sempre tudo? Você foi atrás? Não, são coisas que é só você analisar. Não, é só, mas assim, não é todo mundo que para pra analisar. Mas as coisas estão ali. As Meninas Superpoderosas. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão eu já acho que é uma coisa bem umbralina. Mas assim, as Meninas Superpoderosas, tu já percebeste que o professor Otônio, ele criou 3 almas, né? Ele criou 3 meninas. O elemento X é o próprio feitiço que ele fez. Ele fez um pacto com o diabo para que ele tivesse filhas, né? E se você for ver, as meninas, elas são aberrações, né? E uma coisa que ninguém repara, o porquê que ele se chama ele e ele é um diabo? Meninas, já viu? Não. Sim, ele é o próprio diabo. Super poderosas? Sim, e ele é o próprio diabo. Simplesmente o professor Otônio, ele fez um pacto com o diabo para que ele tivesse meninas, porém essas meninas vieram com problemas, né? O elemento X nada mais é do que o sangue, oferenda, ritual, ritualística, né? Tudo isso está em torno das mensagens subliminares, né? E as pessoas não reparam. A Peppa Pig eu acho um absurdo. Nossa, Peppa Pig, eu conheço. Eu acho um absurdo, porque assim, na Peppa Pig ensina as crianças o quê? Se quebrou, conserta, é bem fácil. É chata pra cacete. Né? Os problemas que aparecem na Peppa Pig, eles são solucionados em questão de segundos.
nada tem consequência, nada acaba. E os nossos filhos acabam olhando aquilo e fazendo aquela reprogramação mental, porque reprogramação mental é a base de continuidade. Sim. Quanto mais a criança assiste aquilo, mais ela acredita. Sim. Então as crianças estão olhando aquilo, achando que o mundo não tem consequências. Porque é bonitinho, né? Mas que o mundo não tem consequência, que o mundo que o mundo pode ser consertado no estalar de dedos. As crianças não estão sendo preparadas para a vida. Uhum. Por que nós, 30 a mais, né, aprendemos que a vida é difícil? Porque a gente jogou taco, porque a gente jogou bola, porque a gente quebrou o joelho, porque a gente quebrou o dedo, porque a gente quebrou o pé. A gente aprendeu na dor, a gente apanhou. Hoje em dia não pode dar um tapa num filho. Deus o livre dá um tapa num filho. A gente apanhou. A gente aprendeu que a vida não era um mar de rosas. Hoje em dia. Hoje tudo pode. E hoje cada vez mais a marginalidade aumenta por conta disso, dessa educação moderna, né? Eu acho que a educação antiga ela era muito mais válida. Não tinha tanto vagabundo, não tinha tanto bandido, né? Eu acho que era mais centrada as coisas. A modernidade, ela é boa para muitas questões, mas ela é muito negativa para outras. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio que não está tendo. Sim.